Beleza, galera, vamos corrigir então o nosso 11º simulado TCE Rio de Janeiro. Vem comigo na tela. Questõezinhas aí de contabilidade pública. Eu sou o professor Possati, para quem não me conhece, eu acho que todos já me conhecem, né? Então siga aí as nossas redes sociais, o @profgilmarpossati lá no Instagram. E de lá você tem acesso a todas as demais redes, né? Na nossa bio lá no nosso perfil tem um linkzinho. Você acessa aí Telegram, YouTube, enfim, tudo. Então, foram 20 questões, vou tentar fazer uma abordagem bem objetiva aqui, tá? Então, vamos com tudo. Correção objetiva e rápida, para não te tomar muito tempo aí, né? Vamos lá, então considere as informações a seguir relativas ao exercício financeiro 2000x1 de uma entidade do setor público. E aí ele trazia, né, algumas bem padrão, né, previsão, fixação, o que foi lançado, arrecadado, o que foi executado, o que foi liquidado, e os valores numa segunda coluna aqui. E com base somente nessas informações, julga assertivas a seguir. E aí nós temos então nossa primeira questãozinha, que falava o seguinte: o resultado orçamentário do exercício financeiro de 2000x1 foi R$200. Então, como que a gente vai chegar no resultado orçamentário? Você vai pegar as receitas arrecadadas, 800, e as despesas empenhadas. E aqui eu coloquei o termo executados para a gente treinar, né? Porque lembra aí que arrecadado é igual a lançado. Arrecadado igual a lançado. Arrecadado igual a executado. Deixa eu pôr aqui. Executado. Que é igual a executado realizado. E a mesma ideia aqui no lado das despesas. Empenhado, executado, realizado. Tá? Então aqui no caso das receitas, no caso das despesas. E aí era só pegar 800 menos 700, o resultado orçamentário era de 100, bem tranquilo, né? Então o gabarito aqui está errado. Segunda questão falava o seguinte: o pagamento de restos a pagar no valor de 50 deve constar nos dispêndios extra-orçamentários. E aí, o pagamento de RP é dispêndio extra-orçamentário? Sim, só falta a gente ver se é 50 realmente, tá? Pagamento de RP, eu acho que ele falou ali, né? Pagamento de RP, 50, então até aqui já tá ok. Então já dei o valor, né? Pagamento de dispêndio orçamentário do balanço financeiro da entidade. Enquanto os restos a pagar inscritos em um total de 200, quanto que foram aqui os restos a pagar inscritos? Você vai pegar o total, né, a despesa empenhada, e confrontar com a paga. Despesa empenhada, 700, e quanto que foi pago? 500. Então fechamos aqui com 200 realmente. Então os restos a pagar inscritos, total de 200, devem constar nos ingressos extra-orçamentários para compensar sua inclusão nas despesas orçamentárias. Sim, isso aí está lá onde? No artigo 103, parágrafo único. Parágrafo único da Lei 4.320, que fala justamente isso. Lembra aí que RP inscrito, eu sempre coloco isso, é ingresso extra. E RP pago é dispêndio extra, tá? Ingresso ou receita extra-orçamentária pode aparecer aí das duas formas. Simbora, vamos para a próxima aqui, questãozinha 153 do nosso caderno e terceira da nossa disciplina. Na análise das informações pode-se chegar à conclusão que, apesar de ter ocorrido insuficiência de arrecadação, houve uma economia de despesa maior que essa insuficiência, permitindo que a entidade do setor público obtivesse um resultado orçamentário superavitário. Tá? Vamos lá então, vamos voltando nas informações. O que ele fala lá, né, que pode-se ter ocorrido insuficiência na arrecadação. Então vamos ver aqui se realmente teve, né? O que a gente vai pegar, galera? O que foi arrecadado, 800, com a previsão. Então realmente nós tivemos uma insuficiência de arrecadação. Insuficiência de arrecadação de quanto? 1.000 menos 800 vai me dar igual a 200, tá? Insuficiência de arrecadação. A arrecadação foi menor que a previsão. E agora
a análise apenas do lado da despesa. Então, quando a gente pega a análise apenas do lado da despesa, o que acontece? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou apagar aqui para a gente facilitar a nossa visualização. Então, já vimos a análise aí da receita, né? Então, arrecadado previsto com arrecadado, então a gente teve aqui uma insuficiência de arrecadação de 200, fechou. E agora a gente vai analisar apenas as despesas, galera. O que a gente precisa ver aqui? Quanto que foi fixado? Ó, 1.000, então fixado 1.000. E quanto que foi empenhado? Né? Nós empenhamos aí 700, né? 700. Então houve uma economia, aqui a economia e aqui a insuficiência. Economia de despesa de quanto? 1.000 menos 700, de 300. Tá bom? Então, como houve economia de despesa maior que a insuficiência na arrecadação, essa diferença é justamente o 100 que nós calculamos de resultado orçamentário aqui, ó. Resultado orçamentário a gente viu que é 100, né? Então é justamente porque eu economizei mais, houve uma insuficiência, só que como eu economizei mais do que houve de insuficiência, essa diferença é justamente o que vai me dar o resultado orçamentário. Interessante, né? Resultado orçamentário. É uma dedução lógica isso, tá? Então, vamos lá. Da análise de informações, chegaram à conclusão que, apesar de ter ocorrido insuficiência de arrecadação, houve uma economia de despesa maior que essa insuficiência, permitindo que a entidade do setor público tivesse um resultado orçamentário superavitário. Cara, essa questãozinha aqui fui eu que fiz, mas ficou tora, né? Ficou massa. Ficou boa demais. Então, fechamos aqui certinho. Próximo. A transferência da propriedade de um ativo para terceiros, a redução ou extinção do valor econômico de um ativo e o surgimento de um passivo sem o correspondente ativo representam variações patrimoniais que impactam negativamente a situação líquida de uma entidade do setor público e, portanto, devem ser evidenciadas como variações patrimoniais diminutivas na demonstração das variações patrimoniais. Então, essa aqui é uma questão que a gente pegou lá no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, quando ele fala lá quando que há a realização, né? Realização da variação patrimonial diminutiva. Então, transferência de propriedade de um ativo para terceiros, a redução e extinção do valor econômico de um ativo e o surgimento de um passivo sem o correspondente ativo representam variações patrimoniais que impactam negativamente. Sim, VPD, a situação líquida, né, de uma entidade do setor público. Portanto, devem ser evidenciados como VPD na demonstração das variações patrimoniais. É justamente isso, deixar de existir o correspondente valor do ativo, transferência de propriedade para terceiro, diminuição, isso tudo está lá no MCASP, ou extinção do valor econômico de um ativo e surgimento de um passivo sem o correspondente ativo. Tá? Beleza? Então, basicamente é isso. As formas, né, que quando a gente vão surgir aí variações patrimoniais diminutivas, tá? Então, basicamente, transferência diminui o ativo. Então, aqui a transferência vai reduzir, né, vai reduzir aqui o ativo, ó. Transferência de um ativo, diminuição, né, ou extinção do valor econômico. Então, exemplo lá, uma diminuição, uma perda ao redução ao valor recuperável, uma depreciação, então vai diminuir esse valor do ativo sem qualquer correspondência no valor do passivo. E aí você é só fazer aquela coisa que a gente estuda lá em contabilidade básica. Quando você reduz esse lado aqui do ativo, cara, e não tem correspondente no passivo, o que vai impactar? Vai impactar a situação líquida. Tá? Agora, à medida que você reduz ativo, reduz passivo no mesmo valor, não vai impactar a situação líquida, porque PL é igual a ativo menos passivo. Então, se você reduz em 10 aqui, por exemplo, e reduz em 10 aqui, cara, isso aqui não vai ser alterado. É matemática básica, né? Agora, se você reduz em 10 aqui e não reduz o passivo, o que vai acontecer? Cara, vai reduzir o patrimônio líquido. Então, são deduções lógicas da equação fundamental do patrimônio, não é mesmo? Então, gabarito aqui corretíssimo.
155. O município do estado do Rio de Janeiro apresentou as seguintes informações relacionadas ao seu balanço patrimonial: ativo financeiro permanente, passivo financeiro permanente, ativo compensado. E aí os valorzinhos. A partir dessas informações, pode-se afirmar que o saldo patrimonial corresponde a 1.300. Vamos lá. O que é o saldo patrimonial? Saldo patrimonial é igual ao ativo real, usando os termos aqui da Lei 4.320, menos o passivo real. Ativo real é o ativo financeiro mais o ativo permanente, menos passivo financeiro mais passivo permanente aqui. Esse é o saldo patrimonial. Muito bem. E aí, como que a gente faz agora, galera? É só colocar os valores aí. Então, ativo financeiro é 1.000, mais ativo permanente 1.500, menos passivo financeiro 800, mais passivo permanente 900. E aí, fazendo esse cálculo aqui, você vai chegar em um saldo patrimonial de quanto, galera? De 800. Tá? Beleza? Então, nós tivemos aqui um ativo real de 2.500 e um passivo real de 1.700. Então, 2.500 menos 1.700 vai te dar um saldo patrimonial de 800. É um ativo real líquido, porque o ativo real é maior que o passivo real. A partir do momento você vai afirmar que o saldo patrimonial corresponde a 1.300. Não, né? Não é 1.300. O saldo patrimonial é 800. Positivamente aí. Gabarito errado. Acerca do plano de contas aplicado ao setor público, julgue as assertivas a seguir. Os restos a pagar inscritos são registrados em contas da classe 5 do PCASP e o pagamento dos restos a pagar são registrados em contas da classe 6 do PCASP, no âmbito da natureza de informação orçamentária. E aí, os restos a pagar inscritos são registrados em contas da classe 5 do PCASP e o pagamento na classe 6. Certo, né? Certo. Porque nós temos lá, no âmbito do plano de contas aplicado ao setor público, as classes 1, 2, 3 e 4, essas aqui são de natureza patrimonial. Depois nós temos as classes 5 e 6. As classes 5 e 6 possuem natureza de controle. Muito bem. E aqui, na classe grupo, daí nós temos ponto 1, ponto 2 e na 5.3 é RP inscrito. 6.1, 6.2, 6.3 é execução de restos a pagar, que é o pagamento de RP, ocorre aqui. Então é justamente isso, os restos a pagar são registrados em contas da classe 5, sim, e o pagamento, a execução, né, dos restos a pagar são registrados em contas da classe 6, no âmbito da natureza de informação orçamentária. Cara, aqui eu botei controle, natureza orçamentária, né? Orçamentária. E aí depois nós temos classes 7 e 8, e aí sim a natureza de controle. Então, gabarito certíssimo. Vamos lá, próxima questãozinha, PCASP ainda, 157 do nosso caderno. Na arrecadação de tributos concomitante ao fato gerador, há lançamentos contábeis nas três naturezas de informação: orçamentária, patrimonial e de controle. Isso está certo, porque quando há uma arrecadação, há um impacto no caixa. Tá? Então, no âmbito da natureza patrimonial, nós vamos ter o seguinte: nós vamos debitar o caixa, equivalente de caixa, fazer simplificado aqui, e vamos creditar a variação patrimonial de impostos aqui, a VPA, né? Porque é concomitante ao fato gerador. Se não é concomitante ao fato gerador, aí não há o caixa num primeiro momento, né? Daí eu vou tributo a receber e VPA. Aí depois, quando eu receber, aí sim eu dou baixa no direito e credito o direito e debito o caixa, tá? Agora, quando é concomitante ao fato gerador, então, se houve o fato gerador, há VPA, não é mesmo? E aí, qual é a contrapartida? Direto no caixa. Arrecadou já no mesmo momento do fato gerador, entendeu? Por isso que no âmbito patrimonial é isso que nós vamos realizar.
Natureza orçamentária, o que, que vai acontecer? Cara, a receita foi realizada. Então, ela estava para ser realizada, a realizar, e agora a gente vai realizar ela aqui, ó, realizada. Tá? E sempre que envolver caixa, eu dou essa dica nas aulas aí, vai envolver um registro de natureza de controle, sempre, que é a disponibilidade por destinação de recursos. Então, você debita esse controle da disponibilidade de recursos e você acredita a gloriosa DDR, disponibilidade por destinação de recursos. Então, sempre que envolver caixa, vai envolver aqui controle também da DDR, tá? Então, gabarito certíssimo, bacana essa questãozinha aí também. Envolve, né, lançamentos típicos do setor público. Próxima questão, os planos de contas dos entes da federação deverão ter pelo menos 5 níveis. Não, são 7 níveis. 7 níveis. Eventuais níveis não detalhados deverão ser codificados com dígito 0. Sim, aqui está ok, né? Eventuais níveis não detalhados são codificados com dígito 0, mas são 7 níveis, o erro está aí. Portanto, o gabarito errado. Tá? Quais os níveis que é interessante, cara? Você saber classe, grupo, esses é interessante. Aí depois aqui para baixo, né? Classe, grupo, subgrupo e por aí vai, não é tão necessário. Tá? Mas as classes e os grupos é interessante. Então, por exemplo, saber que é ativo. Aí depois nós temos 1.1, ativo circulante, 1.2, ativo não circulante. Tá? Que nem a gente viu ali no 5, saber que o 5.3 é RP inscrito, isso é legal, é interessante demais você saber essas paradinhas aí, questões mais difíceis você consegue acertar. O Hospital São Vicente recebe doação de ambulância, peguei uma notícia, né, publicada em 5 de agosto de 2020, o Hospital São Vicente recebeu uma ambulância doada pela JBS, uma das linhas globais do Indústria Alimentos. Veículos serão utilizados para transporte de pacientes e levar diretamente ao enfrentamento da pandemia, já que a instituição conta com leitos da retaguarda do Hospital de Campanha montado no 12º Grupo de Artilharia de Campanha Barão de Jundiaí. O veículo complementará a frota destinada também ao transporte dos pacientes em fase de recuperação por Covid. A doação contou com o apoio da Rede Jundiaí de Cooperação, beleza. Considerando o contexto da notícia acima e ainda a hipótese, para não ter erro, né, eu blindei a questão aqui, o hospital seja totalmente público, porque eu não parei para pesquisar se é público ou não, então, cara, ó, é público esse hospital e que não existe qualquer restrição atrelada à doação da ambulância, julga assertivo seguir acerca dessa variação patrimonial, o recebimento da ambulância em doação. Trata-se de uma variação patrimonial quantitativa aumentativa decorrente da execução orçamentária. Que irá impactar positivamente o resultado patrimonial do exercício evidenciado na DVP. Então, é uma variação patrimonial aumentativa, sim, né? Ela impacta positivamente o resultado patrimonial, sim, é evidenciada, obviamente, na DVP, sim, só que ela não decorre da execução orçamentária. Está aqui o erro. É independente da execução orçamentária. Então, é o VPA independente da execução orçamentária, tá? Então, o gabarito aqui está errado por causa desse detalhezinho aí. Lembra que as VPAs elas podem ser dependentes ou independentes da execução orçamentária. Essa doação representa uma transação sem contraprestação. Certo ou errado? Certo. Transação sem contraprestação, definição está lá na NBCTSP 1, que fala, né, quando o poder público ele recebe um bem ou tem um serviço a ele prestado e não entrega nenhum valor ou um valor irrisório em troca. É o caso da doação, né? Não tem nenhuma restrição atrelada, então a transação sem contraprestação. No momento do seu reconhecimento inicial, o hospital público deverá registrar a ambulância no ativo imobilizado, sim, né? Ela vai usar lá nas suas atividades pelo seu valor justo, sim, sempre que for transação sem contraprestação, a base de mensuração é o valor justo. Tá? E posteriormente deverá realizar o reconhecimento da depreciação do veículo a partir do momento em que estiver disponível para uso. Perfeito. Então nós temos o reconhecimento inicial. Como é uma transação sem contraprestação, eu vou utilizar o valor justo. E aí depois nós temos a mensuração subsequente.
Na mensuração subsequente que entra os institutos de depreciação, de teste de recuperabilidade, tá? Então, quando que começa a depreciação? No momento que inicia a depreciação, no momento em que está disponível para uso. Foi o que a gente colocou aqui, ó, a partir do momento que estiver disponível para uso. Essa questãozinha aqui ficou legal também. Cobra mais de um raciocínio em mesma questão, né? Primeiro, que é uma transação, olha, ela cobra três detalhes. É uma transação sem contraprestação, doação, então um exemplo de transação sem contraprestação. Reconhecimento e reconhecimento inicial, né, com a base de mensuração, valor justo, então era o segundo conhecimento. E o terceiro conhecimento de aspectos de depreciação, quando que inicia aspectos temporais de depreciação, quando está disponível para uso. Então, legal essa questãozinha, a gente cobrou bastante conhecimento, tá? Próxima, o recebimento da ambulância em doação provocará impacto no balanço patrimonial e na demonstração das variações patrimoniais. Vamos lá, o recebimento da ambulância em doação provocará impacto no balanço patrimonial. Sim, nós vamos debitar ativo imobilizado, veículos lá, enfim, e a contrapartida nós vimos que é uma variação patrimonial aumentativa, né? Isso aqui há um impacto no balanço patrimonial e a VPA um impacto na demonstração das variações patrimoniais. Então, recebimento da ambulância e doação vai ter um impacto no balanço patrimonial e na DVP, mas não impactará o balanço orçamentário e o balanço financeiro. Não impactará o balanço orçamentário e o balanço financeiro. Por quê, galera? Porque balanço orçamentário, isso aqui nós vimos que é uma VPA independente da execução orçamentária. Se é independente da execução orçamentária, balanço orçamentário não impacta, né? Então, perfeito. Ah, professor, mas o balanço financeiro, cara, é uma doação da ambulância. A ambulância não é financeiro. Não é financeiro. Então, não impacta também o balanço financeiro. Ah, se a doação fosse em dinheiro, aí sim. Porque é um ingresso extra-orçamentário. Mas a ambulância não é um ingresso financeiro ali, né? Extra-orçamentário. É um impacto no patrimônio, por isso que vai lá para a VPA. Essa questãozinha aqui foi top também. Então, a dinâmica de uma variação nas demonstrações. São questões mais complicadinhas e ficou bem legal essa questãozinha aqui. Vamos lá. Próxima questão. Acerca da DFC, conforme as orientações previstas no MCASP e na NBCT-SP 12, julgue as assertivas a seguir. Para fins de padronização e consolidação das contas públicas e considerando que os juros pagos e recebidos compõem o cálculo do resultado do exercício, o MCASP recomenda sua classificação como fluxo das atividades operacionais. E aí? Para fim de padronização das contas, considerando juros pagos e recebidos compõem o cálculo do resultado, o MCASP recomenda essa classificação como um fluxo das atividades operacionais. Perfeito, é justamente isso, tá? O MCASP recomenda a classificação como fluxo das atividades operacionais, tá? Os dividendos recebidos, investimento, e dividendos pagos, financiamento, tá? Então é isso mesmo. Gabarito aqui está corretíssimo. 163. Os fluxos de caixa decorrentes de transações em moeda estrangeira devem ser registrados na moeda funcional da entidade, convertendo-se o valor em moeda estrangeira à taxa cambial do fim do período. Questãozinha que está errada. Por quê? O valor em moeda estrangeira aqui é a taxa cambial da data da ocorrência. A taxa cambial não é do fim do período, é da data da ocorrência do fluxo de caixa. Então vamos ler de novo. Os fluxos de caixa de transações em moeda estrangeira devem ser registrados na moeda funcional. Sim, no Brasil é o real, né? Moeda funcional da entidade. Convertendo-se o valor em moeda estrangeira, precisa converter de fato, só que a taxa cambial não é do fim do período, é da data da ocorrência dos fluxos de caixa. Tá bom? Se liga. Questão difícil. Essa questão aqui é difícil, porque é um detalhe lá da norma, mas é treinamento difícil, combate fácil.
não é mesmo? Agora você já sabe aí que é a data do fluxo de caixa e não do fim do período. Isso aqui nunca foi cobrado em prova ainda, mas, cara, com tanta questão simulada a gente vai nos blindando, né? Fica de boa aí. Vamos lá, próxima questãozinha, acerca agora da DMPL, conforme MCASP julga assertiva a seguir. A DMPL, no contexto do setor público, é elaborada utilizando-se o grupo 3 da classe 2 do PCASP. Uma coisa interessante do PCASP é que ele é um assunto transversal, digamos assim, né? Um assunto transversal. Ele pode ser cobrado em várias frentes, né? E uma das frentes é a sua relação com estrutura das demonstrações contábeis aplicadas no setor público. Então a gente precisa saber essa relação. A DMPL, no contexto do setor público, é elaborado utilizando o grupo 3 da classe 2. Olha aqui que eu falei que é interessante o grupo do PCASP. Então, nós temos lá, até citei, né? 1 ativo, e aí vem assim, ó, 1.1 ativo circulante, 1.2 ativo não circulante. Aí depois nós vemos 2 passivo, aí vem 2.1 passivo circulante, 2.2 passivo não circulante, 2.3 patrimônio líquido. Ora, se nós estamos diante da demonstração das mutações do patrimônio líquido, então ela vai ser elaborada utilizando-se o grupo 3, aqui ó, grupo 3 da classe 2 do PCASP. Perfeito, cara. Putz, esse simulado aqui foi um dos melhores simulados que a gente fez aí, eu acho que teve uns simulados muito bons, né, pro TCRU. Esse simulado aqui tá bem legal, galera, tá? Deixa eu aparecer aqui, vamos ver. Eu tô evitando aparecer um pouco que a minha filmadora aqui, ela não tá das melhores, tá? Então, só a voz da consciência aí. Vamos lá, próxima questãozinha, ela fala o seguinte. Tô evitando, ó, tá vendo que tá travando um pouco? Mas não tem problema. Vamos aqui na tela, o que importa é corrigir, né? Acerca das notas explicativas, conforme disposições presentes no MCASP, julgue assertiva a seguir. O uso de estimativas adequadas é parte da ciência contábil e acaba por reduzir a confiabilidade das demonstrações contábeis. Nesse sentido, surge a necessidade de evidenciar as estimativas realizadas pela entidade em suas notas explicativas. Agora uma questãozinha, né, sobre notas explicativas. Não é tão comum de ser cobrado em prova, mas essa questãozinha aqui ficou interessante. Ela fala o seguinte, ó, o uso de estimativas adequadas é parte da ciência contábil. Vamos por partes, né? Sim, né? O uso de estimativas adequadas é parte da ciência contábil. Tá? Ok. E acaba por reduzir a confiabilidade das demonstrações contábeis. Nesse sentido, surge a necessidade de evidenciar as estimativas realizadas pela entidade em suas notas explicativas. Bem, aqui é uma construção de questão que a torna um pouco difícil, né? Porque eu tento te enrolar. Isso aqui é o que eu chamo, né, da justificativa bonitinha lá, justificativa bonita. E você, realmente faz sentido. É uma técnica, né, de elaboração de questão aqui que é complicado lá na hora da prova. Então, o uso de estimativas adequadas é parte da ciência contábil. Não reduz, velho, não reduz, tá? O uso de estimativas adequadas é parte da ciência contábil e não reduz a confiabilidade das demonstrações contábeis, tá? Não reduz. E as notas explicativas devem divulgar os pressupostos das estimativas dos riscos significativos, tá? Que pode vir aí a causar ajuste material nos valores contábeis. Basicamente é isso. Gabarito, portanto, errado. Questãozinha aí complicadinha, né? Vamos lá, 166. Acerca da consolidação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, julgue as assertivas a seguir.
A consolidação nacional é de competência da Secretaria do Tesouro Nacional e abrange todas as entidades incluídas nas 3 esferas orçamentárias: orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimento. E aí? A consolidação, vamos por partes. Nacional é de competência da STN? Sim, ela é de competência da STN. Abrange todas as entidades incluídas nas 3 esferas orçamentárias? Não. É só o orçamento fiscal e da Seguridade Social. O orçamento de investimento não entra. Não entra. As estatais independentes aí, né? Então, gabarito, portanto, errado. Que maldade desse professor, né? Só peguinha. Vamos lá. 167. Os ajustes e as eliminações decorrentes do processo de consolidação devem ser realizados em documentos auxiliares, não originando nenhum tipo de lançamento na escrituração das entidades que formam a unidade contábil. Os ajustes e eliminações devem ser realizados em documentos auxiliares, não originando nenhum tipo de lançamento. Galera, essa um pouquinho de maldade, essa putz, que droga. É literalidade da NBCT 16.7, que está com os dias contados, né? Porque ela vai para o espaço e aí vai entrar a NBCT SP 17 na área, tá? A partir de 2021. Então essa questão aqui ela se aplica, claro, para a TCRU. Mais para frente aí, esse é o tipo de questão que não vai ser o caso, né? Porque ela cobra literalidade da 16.7 e a gente vai precisar estudar a 17 aqui, tá? Mas na sua prova pode ser cobrado isso aqui, gabarito certíssimo, porque é a literalidade da norma, tá? É um dos pontos aí que eu olhei assim, cara, eu vou cobrar literalidade. E esse ponto aqui chama atenção. Por quê? Porque ele fala assim, ó, nenhum tipo. Então é uma expressão forte, né? Ó, então isso aqui é uma forma, expressão forte. Essas expressões fortes chamam a atenção do examinador, né? Que ele tá lá com o coraçãozinho destruído de maldade. Então ele olha, putz, cara, nenhum tipo, a galera vai marcar errado. E ele vai lá e coloca na prova, entendeu? Então, são questões certas com uma maldade violenta aí do examinador. Então, treinamento difícil, combate fácil. Agora você já sabe que esse itemzinho aí carrega uma maldade, não é mesmo? 168. Vamos fechando aqui, né? Faltam 3 questõezinhas. Acerca das receitas e despesas públicas, agora eu trouxe um contexto mais de parte mais orçamentária, né? Claro, contextualizando receitas e despesas orçamentárias e o enfoque patrimonial, não 168 aqui pelo menos. As receitas sob o enfoque patrimonial são reconhecidas no momento que ocorre a arrecadação. Não, né? É no momento do fato gerador. Já eras. As receitas orçamentárias que são reconhecidas no momento em que ocorre a arrecadação. Tá? Oportunidade em que deverá haver o reconhecimento da entrada do recurso do caixa da entidade. Aí tudo bem. Então, se tivesse aqui ó, as receitas orçamentárias, aí estaria tudo ok, tá? Mas, como não está, essa aqui já é uma questão mais básica, mais fácil aí. 169. As despesas sob enfoque patrimonial devem ser reconhecidas no momento da liquidação da despesa orçamentária. As despesas sob enfoque patrimonial devem ser reconhecidas no momento da liquidação da despesa, no momento em que há a verificação do direito adquirido pelo credor. Aqui tem uma maldadezinha também. Gabarito está errado, porque devem ser, como regra, são reconhecidos na liquidação, tá? Então, regra geral, o fato gerador ocorre na liquidação. Agora, quando ele fala aqui, ó, as despesas sob enfoque patrimonial devem ser reconhecidas no momento da liquidação, ele está generalizando. Ou seja, ele está falando, cara, todas as despesas sob enfoque patrimonial são reconhecidas no momento da liquidação. Não, o fato gerador ocorre, regra geral, na liquidação. Perfeito, né? Mas pode ocorrer antes da liquidação ou depois da liquidação.
Tá? Então não está correta essa afirmação de que devem ser reconhecidas. Não necessariamente. Tá? Agora, se aparecesse assim, ó, podem. As despesas sob foco patrimonial podem ser reconhecidas no momento da liquidação da despesa orçamentária, momento em que há verificação do direito. Aí estaria correto. Agora, quando ele colocou devem, está errado. Tá? Fechou? Então, exemplo aqui de depois da liquidação, nós temos dois exemplos clássicos, né? O suprimento de fundos e o consumo de material de expediente, material de consumo. Então, no momento do consumo, né? Você empenha, liquida, e aí depois, quando consome, que ocorre o fato gerador. E no suprimento de fundos, que é na prestação de contas. Tá? Esse aqui é o que mais cai em prova em termos, né, de reconhecimento do fato gerador. Esses pontos aqui são fenomenais de cair na sua prova. Vamos lá, última questãozinha. As despesas e receitas orçamentárias são classificadas quanto à natureza em correntes de capital. Certo ou errado? Certo. Né? Quanto à natureza, ou segundo, né, a classificação econômica da despesa e da receita. Ambas são classificadas em correntes de capital, tanto as receitas quanto as despesas. Tal classificação é fundamental no contexto da contabilidade pública, pois a estrutura do balanço orçamentário segue essa classificação. Tal classificação é fundamental no contexto da contabilidade pública. Sim, é fundamental, pois a estrutura do balanço orçamentário segue essa classificação. Sim, no processo de evidenciação das informações orçamentárias. Então, nós temos lá o balanço orçamentário, e aí tem receitas e despesas, e aí vai aparecer lá, ó, receitas correntes, né, o primeiro nível. Aí depois as origens, né? O tricopais lá, tricopais, tributárias, contribuições, patrimonial, agrícola, industrial, de serviços, transferências e outras, né? O tricopais lá que a gente já sabe. Então essas aqui são as origens, e as origens é o segundo nível. Então vejo que essa aqui é a classificação lá no balanço orçamentário, a classificação da natureza, né? Por natureza. E aqui na despesa nós temos também por tipo de crédito, então é por tipo de crédito, e dentro do, ou seja, crédito inicial, né, suplementar, extraordinário e especial e extra. E aí dentro do tipo de crédito nós vamos ter despesas correntes e aí o grupo de natureza de despesa. Por exemplo aqui, corrente pessoal, né, e lá na capital um exemplo, investimento, inversão financeira, essas porra aí, tá? Então, gabarito está certíssimo nessa questãozinha. Valeu, meu querido, grande presença. Siga lá o nosso Instagram nos stories diariamente. Você vai ver a minha bolinha lá. Cara, entra lá que eu vou colocar em torno do... Eu tô respondendo caixinhas de perguntas. Entra lá. E no feed ativa as notificações lá. Ativa. Porque daí você vai receber sempre que eu postar. Eu estou contextualizando os stories com áudios, né, no canal do Telegram, o meu canal Contabilizando. Tem o Detonando Casp e tem o canal também de discursivas, tá? Então são áudios aqui, geralmente, que eu amplio esse contexto dos stories. Então é interessante, né, você fazer essa parada aqui. E os conteúdos mais densos, né, mais interessantes, assim, que eu preciso contextualizar melhor, né, utilizando todos os recursos didáticos, a gente carrega no canal do YouTube Contabilizando e avisamos também aqui via stories ou feed essas paradas aí. Tá bom, galera? Então, muito obrigado aí. Foi um enorme prazer estar com vocês nessa jornada de estudos aí rumo à aprovação. Um grande abraço aí a todos. Não estou aparecendo aqui porque está travando direto a minha filmadora hoje e a gente foi mais aqui na tela, tá? Mas eu estou aqui, pode ficar tranquilo. Valeu demais, galera. Espero aí que tenha ficado bacana. Eu, na minha opinião, foi um dos melhores simulados aqui. Foi um simulado que teve questões mais difíceis, outras mais tranquilas, mas foi excelente aí pra gente fazer uma jornada bacana de estudos rumo à aprovação aí, tá bom? Valeu demais! Grande presença!
Olha aqui, deixa eu colocar aqui que agora parou um pouquinho de travar. Valeu aí, galera, e até a próxima. Fui!